Fala pessoal, beleza? Márcio aqui para mais um vídeo, e no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre inglês, como aprender, dicas, né? Quantas pessoas falam inglês no Brasil, por que é tão importante no seu planejamento para o Canadá, não é? Então fica comigo até o final, que no final sempre tem algum bônus, né? Sempre tem algo exclusivo, e eu vou trazer uma informação muito importante para você que quer vir para o Canadá ou quer crescer aí na sua carreira profissional através do inglês, ok? Eu vou inverter a câmera agora aqui, e aí a gente vai dar uma volta aqui pelo bairro aqui, pela rua de casa. Eu vou até ali a caixinha de correio. Olha que legal aqui, vou mostrar pra vocês aqui na neve como é que tá, ó. De noite vem bastante deer aqui, né, atrás de comida. Vários animais selvagens, né. Costuma vir raccoon também, a gente já viu bastante, que é o guaxinim, se eu não me engano, né, a gente chama de guaxinim no Brasil. Eu vou mostrar pra vocês aqui as pegadas, ó. Aqui acho que teve um deer grande, acho que não chega a ser um moose, eu não sou muito bem com pegadas, né, mas eu vou mostrar pra vocês. Olha só que legal, ó. Aqui você percebe que tem um tipo de pegada, né? Aqui é outro, ó. Aqui de novo uma menorzinha, aqui uma grande e pesada, porque você pode ver que afundou até chegar no asfalto, ó. Olha essa aqui, ó. Aí, ali, aqui tem mais, né? Que quando você vai no meio da neve aqui mesmo, tem bastante, ó. Aqui foi também um bicho grande que passou, ó. Ó como a neve tá fofa. A neve tá fofa que você pisa o pé, ele vai que vai, ó. Cara, a sensação é muito boa, é uma delícia caminhar pela neve. Mas enfim, aqui, ó, tá todo pisado, cara, o quintal. Opa, caí aí. Olha lá que legal, ó. Você vê que as pegadas vai até o vizinho ali, ó. Fizeram uma festa por aqui. Aqui tá a nossa decoração de Natal. De noite fica mais bonito, né? Minha esposa adora decorar pro Natal. Eu também gosto muito, né? Acho que é a época do ano que ela mais gosta. As crianças também, né? Aí tem aqui, lá dentro tem o presépio. A nossa mesa lá cheia de neve, lá mais no fundo. E aqui, ó, o telhado, ó, tá derretendo. Bom, bora caminhar por aqui então. Eu vou manter a câmera nessa posição, que eu acho que é mais legal, né? Pra gente dar uma olhada. Aqui, ó, vizinho da frente também, bastante pegadas na neve aí. E aí, enquanto eu vou caminhando aqui, a gente vai batendo esse papo. Então, pessoal, eu tava falando que a importância, né, de se aprender inglês, de fortalecer o inglês, né? Eu fiz aquela brincadeira com o inglês do zero, né? Eu acredito que a maioria das pessoas que assistem esse canal já estudaram inglês em algum momento, ou já tiveram, nem que seja um mínimo contato com o idioma, né? Mas eu tava dando uma pesquisada para me preparar melhor para fazer o vídeo, porque eu sabia muita coisa por cima, né? Informações que a gente escuta por aí. Mas aí eu peguei alguns dados importantes, eu consultei a Cato, consultei o Portal Terra, né? Então essas informações eu extraí de lá. Depois eu vou deixar aqui os links também para vocês consultarem, se achar interessante. Mas nas minhas pesquisas, eu descobri que 5% só dos brasileiros falam inglês, né? E desses 5%, somente 1% realmente é fluente, né? Consegue ali manter uma conversa, né? No dia a dia, seja no trabalho, seja onde for. A gente sabe também que a maior parte dessas pessoas, elas estão nas cidades grandes, né? Principalmente em São Paulo, né? E a gente sabe que no mercado brasileiro, tanto no brasileiro quanto global, né? O inglês ele é muito valorizado como uma habilidade mesmo, né? E hoje em dia ela é essencial. Então, em algumas pesquisas, elas mostram que o profissional que ele fala inglês, ele consegue ter um salário, às vezes, 60% maior, né? Entre 60% e 83% maior de um profissional que não fala inglês, né? Exercendo ali a mesma tarefa. A gente sabe que isso varia muito também, né? Eu achei esse número bem alto, eu confesso que acreditava que era menor, né? Mas na pesquisa tá falando isso aí, né? E muitos profissionais acabam perdendo vagas também, né? Promoção, oportunidade. Tem muito cargo de gerência, né? Supervisor que não fala inglês. E você vê que, às vezes, você vê a vaga postada lá para um cargo de supervisão e ela exige que a pessoa tenha um inglês, não digo fluente, mas pelo menos intermediário, né? Quando eu comecei a minha carreira, eu falo, né? Mais de 30 anos aí atrás, né?
Eu comecei a procurar emprego e tal, e eu via lá as vagas e tava assim, inglês desejável. Eu vi uma vaga boa que talvez eu me enquadrasse, né? E aí lá tava falando, inglês desejável, né? Ou seja, muitas vagas naquela época era desejável. E já faz anos, né, que isso não é mais desejável, que agora é obrigatório, né? Inclusive, para algumas vagas você vê que outros idiomas acabam sendo desejáveis, além do inglês, né? Às vezes você vê uma vaga lá, inglês obrigatório, e se você fala de repente um alemão, um francês, né? Dependendo da nacionalidade da indústria que você está tentando entrar, vai ser desejável, vai ser algo positivo, né? Então eu trago aqui algumas ideias, né? Que eu estava pensando aqui, o que o profissional precisa fazer, né? A primeira coisa, eu acho que é você se tornar parte da minoria, né? Se a minoria é 1%, a gente tem quantos milhões de pessoas no Brasil? Eu acredito que pelo menos uns 200 milhões, né? 1% seria o quê? 22 milhões. 2 milhões de pessoas, 1%. Olhando para o Brasil, do tamanho que é o Brasil, não é nada, né? É muito pouco. Então você precisa se tornar parte dessa minoria aí que domina o inglês. Você precisa desenvolver então o inglês funcional, o inglês do dia a dia, profissional ali, o que você vai utilizar, né? Não aquele inglês que a gente aprende na escola. E quando eu falo escola, não é nem escola de idioma, é escola normal, né? O que a gente aprende lá, que eu lembro que na minha época, eu comecei na quinta série vendo um assunto e praticamente fui até o terceiro colegial ali, vendo a mesma coisa, não mudou muito, né? Praticamente ficou no verbo to be ali, não saiu muito daquilo, né? Eu tive muito professor também de inglês desinteressado, né? Pessoas que realmente não tinham interesse de ensinar, tava ali mais, acho que só para ganhar o dele mesmo, né? Mas eu tive uma professora muito boa, a professora Marisa, que eu tenho um carinho muito grande. Ela realmente era uma professora dedicada, né? Ela gostava de ensinar e talvez tenha despertado também um interesse maior. Então o que acontece? O inglês que eu estou falando, né? Você precisa ter um inglês suficiente pelo menos para você passar na entrevista, para você se comunicar no trabalho, entender instruções, né? Instruções que eu digo não só no dia a dia, mas e-mail, reunião também, né? Você imagina eu trabalhando aqui, se eu não conseguir entender uma instrução de tarefa que eu preciso executar no dia a dia. E não só eu, né? Aqui tem vários profissionais, né, de várias áreas. Então você imagina se essa galera tem aquela dificuldade do idioma, né? Tem um filme que chama Lost in Translation, que eu acho sensacional, cara. Eu esqueci o nome em português. Ai, meu Deus. Se eu lembrar depois, eu coloco o link aqui. É um filme com o Bill Murray, cara. Se eu não me engano, a Scarlett Johansson também tá no filme. Ops, caiu a chave aqui. Fazer as coisas com luva é tudo mais difícil, né? Mas realmente tá difícil pra poder tirar a luva. Então, esse filme fala um pouco disso, né? Da dificuldade dos idiomas, né? Como você se comunicar se você não tem um bom idioma. Opa, tem umas certinhas aqui. Então, realmente não tem como você pensar em trabalhar fora se você não tem um nível de inglês, pelo menos, para entender o básico ali de uma instrução de trabalho, né? Criar um plano prático aí de 15 a 20 minutos por dia, dentro da sua rotina, né? Eu acredito que a maioria das pessoas vão conseguir encaixar essa quantidade de tempo para poder estudar inglês durante o dia. E encarar isso como uma ferramenta de carreira, né? Olha uma latinha de Pepsi aqui no chão. Eu tava olhando para tentar ver que roda que é essa, cara. Acho que é dos... Ai, rapaz, será que é o ATV? Deve ser o ATV, né? Pois tem o Snowmobile, que eles usam muito aqui também, mas ele acho que é um pouco mais estreito. Mas olha só, a galera aproveita as trilhas aqui em qualquer época do ano. Você pode ver que alguém tá dando um rolê aqui pela trilha. Assim como os bichinhos também, ó, bastante pegada aí. A gente torce também pro urso já tá dormindo uma hora dessa. Tomara que ele já esteja hibernando, né? A gente não tem nenhuma surpresa. Mas então é isso, você poder encarar isso como uma ferramenta mesmo, né? Algo que vai te trazer um benefício, algo que vai te trazer um conforto maior para sua família, para você, né? Oportunidades melhores de trabalho também. Rapaz, tá frio mesmo com a luva. Tô sentindo os dedos na mão assim, duros, né? Eu parei para dar uma olhadinha aqui também, tá falando que tá -8, mas a sensação tá de -14 e não tá ventando. Você nota que não tá ventando, ó?
Se estivesse ventando, provavelmente não daria para fazer essa caminhada aqui. Então o que você pode fazer hoje, né? Qual ação você pode tomar para começar a melhorar isso, né? Você pode começar a praticar diariamente blocos curtos, né? De 10, 15 minutos, igual eu falei, mas com consistência todos os dias. Outra dica que eu posso te dar é priorizar conteúdos úteis, né? Então, conteúdos relacionados a entrevistas, vocabulário de trabalho, é o que eu costumo falar aqui no canal também, né? Conversas reais, né? Também praticar aquelas conversas que você sabe que um dia você pode ter com alguém, né? Já colocar em prática, né? Procurar por quizzes, né? Tem bastante quiz na internet. Eu comecei um quiz aqui no canal, inclusive se você não acessou ainda, dá uma olhada aqui nos posts da comunidade, você vai encontrar. Você precisa construir, então, um vocabulário profissional que vai te ajudar a seguir no plano, né? E montar um plano estruturado, mais ou menos como o plano Canadá em 4 fases, que eu mostrei aqui. Eu estou tentando montar um outro projeto aqui também para estudo de inglês parecido com esse do Canadá que eu comentei. Uma coisa que você pode já pensar em deixar de lado, olha o som ali, escondidinho, esquecer aquela perfeição, né? Muitas vezes a gente fica procurando a perfeição e acaba deixando o progresso de lado. O que você precisa aqui é ter um progresso contínuo, ok? A perfeição vem com o tempo. Aí você vai falar assim, tá bom, legal, você falou aí, deu umas dicas, mostrou alguns números, né? Mas o que isso é realmente, o que isso traz de resultado para mim, né? Então, quais são os resultados realmente reais, né? Alcançáveis, né? A gente pode considerar aí um aumento de salário entre 40% e 50%, né? Baseado naqueles números que eu falei, né? Você vai ter muito mais acesso a vagas, né? Que pedem inglês ali. Você também vai ter capacidade de trabalhar para empresas internacionais ainda morando no Brasil. Tem bastante gente que faz isso. Quando eu falo bastante, é aquilo, né? Dependendo da bolha que você tá, não tem ninguém. Dependendo da bolha, vai ter muito. Então tem uma quantidade de brasileiros razoáveis, acredito eu, né? Inclusive alguns amigos meus que prestam serviços. Olha, um dia lá na frente, cara. Vamos ver se ele estiver por lá enquanto a gente estiver passando ali, eu filmo ele mais de perto. E pelo vídeo, provavelmente você não vai ver. Eu não vou nem tentar dar zoom, porque meu dedo tá duro de frio. Então, mas é o que o meu amigo fala, que é tipo o melhor dos mundos, né? Ganhar em dólar e morar no Brasil, né? Porque você gasta em real, então você realmente tem um ganho salarial muito alto. E outra, se a empresa que você trabalha, ela não tem como expandir ou melhorar o seu cargo, ou melhorar o seu salário, mesmo você com uma habilidade que 1% dos brasileiros tem, aí eu acho que é hora de procurar uma outra empresa, né? Uma empresa que vai te valorizar mais, ou então combina com a empresa antes, né? Fala, olha, eu tô pensando em aprender inglês aqui. Olha o solzão aqui, ó. Bonito de ver assim. E aqui. Então, você pode combinar com a empresa, né? Fala, olha, eu tô pensando em aprender inglês aqui, né? Eu queria saber quais os benefícios que eu posso ter se eu aprender essa habilidade, ou aprimorar essa habilidade, não é? Desenvolver essa habilidade. E ser sincero, né? E se a empresa falar que realmente não pode fazer nada por você, tudo bem, você agradece lá, né? Tudo bem, continua estudando e procura uma empresa que de repente vai te dar uma oportunidade melhor, né? Inclusive, se você pensa em vir para cá, você vai precisar de ter uma comprovação profissional, né? De pelo menos 1 ano, 2, dependendo da área, dependendo do que você for fazer, né? Então eu aconselho você a fazer isso. Eu faria isso, né? Eu, se eu estivesse no Brasil, eu faria isso. Mas então, eu acredito que é isso, né? Se a empresa ela realmente não te dá essa chance de crescer profissionalmente com uma habilidade que é o inglês, talvez seja a hora de procurar uma outra empresa. Vamos tentar entrar aqui. Aqui, ó. Umas pegadinhas aqui, mas acredito que não foi a dele, não. Olha ele ali, ele tá parado ali, ó, no meio do mato. Será que ele vai correr quando a gente chegar mais perto? Fala que ele corra, mas se correr, não corra pra cima de mim, né? Eu não quero briga. Olha lá. Pô, meu amigão, eu não queria te assustar, não. Só tava cortando o caminho pra minha casa. Deixa ele em paz aí, vamos pela rua, meu. Não atrapalhar ele não, tadinho. Talvez ele achou ali alguma coisa
gostosa para ele comer. E eu tô atrapalhando aqui, cara. Enfim, vamos voltar pra rua e dar a volta. Fazer um caminho longo igual eu falo pro Aquiles, quando vou pegar ele no daycare. Aquiles, caminho longo ou caminho curto? Ele sempre fala, caminho longo, pra gente passear mais. Outra coisa que o idioma vai trazer para você é ter um perfil mais forte, né? Para mais oportunidades no Canadá, seja através da Job Offer, ou um PR, né? Sua carreira também, se você já estiver aqui. Tudo isso vai te abrir mais portas, né? Ou seja, você vai ter realmente uma transformação real quando você aprende o inglês, quando você desenvolve essa habilidade, né? E quando eu digo essa transformação, ela está relacionada a oportunidades, ela está relacionada também à renda, por que não, né? Isso fica bem claro durante as pesquisas aqui, que o profissional que fala inglês, ele tem uma renda maior, né? Então, eu estava com muita vontade de gravar externo, assim, andando, né? Vocês sabem que eu adoro fazer esse tipo de vídeo. E acredito que é isso, né? Então, continuar estudando, participar dos quizzes, né? Aqui na comunidade, nos posts aqui da comunidade, você vai encontrar diversos quizzes, pelo menos acho que uns 30 eu acredito que tenha, mais ou menos ali. Eu pretendo colocar mais também, conforme vão passando os dias aí. Eu gostaria de agradecer a todos os novos inscritos. A gente tá com mais de 1.400 inscritos, cara. Isso é incrível, né? Eu tô muito feliz, muito contente com o crescimento do canal. Agradeço de coração a todos vocês que estão chegando, ajudando o canal a crescer também de alguma forma aí, né? O ano que vem, de 2026, eu tenho certeza que vai ser um ano repleto de coisas boas para todos nós, né? E eu pretendo continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês aqui e vou focar um pouco mais no inglês, né? Porque eu acredito que é algo que todos procuram, todos buscam, né? Independente do seu conhecimento de inglês, é algo que você vai estar sempre estudando, você nunca mais vai parar de estudar inglês, né? E quando eu preparo, eu falei, né, que eu dei aula de inglês durante anos, e toda vez que eu preparava uma aula, todas as minhas aulas sempre foram preparadas, né, de acordo com o que o aluno queria ali. E a gente estuda de novo, a gente aprende de novo, né? Então é isso, em inglês a gente nunca vai parar de estudar, a gente nunca vai aprender tudo, né? Nunca vai zerar, né? É um jogo que não se zera. Sempre estaremos aprendendo. Baixa também os e-books que você encontra aqui no canal, já tem 2, né? Tem um sobre o IELTS, tem um outro bem completo sobre o Plano Canadá, com várias dicas, vários links para você clicar já e ir direto para a província, né? De províncias rurais, né? Que estão no programa de imigração nesse plano de 3 anos. Tenha sempre em mente também que o inglês ele não é somente um idioma, não encare dessa forma, né? O inglês ele realmente é um multiplicador de oportunidades na sua vida. Eu vejo dessa forma, né? Então, se você ficou até aqui nesse vídeo, mais uma vez, meu muito obrigado, um forte abraço e sucesso na sua trilha.